Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Carlos e na aula de hoje, galera, eu vou revelar todos os segredos para vocês sobre tratamento de pele, sobre como criar textura, como criar poros, né? Eu vou fazer um tratamento de pele hoje bem completo, né? Eu peguei aqui uma modelo que ela tem um probleminha aqui, né, de pele, né? E ela não tem muita textura, pelo menos nessa foto. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um pouco mais de textura aqui na parte mais clara, né? E vai criar um pouco de textura aqui na parte escura também. Eu vou mostrar para vocês isso com todos os detalhes. Então, vem comigo nessa aula. Galera, o que a gente vai fazer aqui inicialmente, né? A gente vai tratar essa pele com separação de frequência para depois a gente criar a textura, né, e ficar algo bem realista, beleza? Então, primeiramente eu vou duplicar duas vezes aqui a minha camada, 1, 2, vou nomear aqui para baixa frac de baixa frequência, beleza? E aqui para alta frac de alta frequência. Aqui na baixa frac eu vou vir em Filter, Blur, Gaussian Blur. Aqui no meu Gaussian Blur eu vou colocar um valor aqui que eu consiga ver esses defeitinhos da pele e que remova toda a textura. Então vou colocar um valor aqui de 5, acho que está interessante, beleza? Aqui na minha alta frequência eu vou unir com a minha baixa frequência, beleza? Apply Image, vou vir aqui em baixa frac e Subtract, beleza? E Linear Light. Para quem não sabe fazer separação de frequência, né, que é uma técnica muito utilizada aí em todo mundo para tratar a pele no Photoshop, eu vou deixar um link agora do card, né, para a aula de separação de frequências, onde eu mostro todos os detalhes de como você usa essa técnica. Aqui nessa aula eu vou fazer com um pouco mais de agilidade para a gente poder ganhar tempo e saber de verdade como que cria, na verdade, a textura de pele. Então eu já tenho a minha baixa frequência e a minha alta frequência, beleza, galera? Eu vou vir aqui na minha baixa, né? Eu ocultei aqui a minha alta frequência, venho na baixa, pincel de mistura e eu vou começar a mesclar as cores aqui, ó, para eu poder, né, corrigir aqui a pele, beleza? Beleza, galera, já corrigi aqui mais ou menos as cores, né? Eu vou revelar aqui a minha alta frequência, né? Então eu já tenho, né, uma correção bem mais interessante das cores. Então, ó, antes, depois. O que eu vou fazer aqui? Antes de eu mexer na minha alta frequência, eu vou criar uma camada aqui de brilho e contraste. E eu vou diminuir um pouco aqui o brilho, pois a minha pele, né, a minha fotografia, ela tá muito clara e eu não consigo ver direito aqui os poros, né? Então eu vou diminuir um pouco aqui o brilho, né? Eu já consigo, olha o antes e o depois, eu já consigo ver um pouquinho mais, ó, os poros, tá vendo? Porém, galera, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar para Luminosity, né? E eu vou vir aqui em FX, Blend Options, e eu vou baixar um pouquinho aqui o slide branco, tá vendo? Só que eu vou dividir ele, segura o Alt do teclado, aperta aqui na setinha, e você divide um pouquinho aqui dessa forma. Volta aqui, assim, puxa um pouquinho mais. Dessa forma, ok. Ó, antes, depois. Porém, eu vou mudar para 0 de opacidade e vou ir aumentando devagarinho só para dar um pequeno contraste, ó, dessa forma. Tá vendo? Incrível, né? A gente já consegue aí dar um contraste bem interessante na pele. Lembrando que a gente ainda vai fazer, né, uma separação de frequência depois de aplicar os poros para poder deixar ela ainda mais uniforme, ok? Então eu vou vir aqui na minha alta frequência, venho no meu carimbo e eu vou começar a analisar aqui e ver se tem alguma textura que precisa corrigir, ó. Por exemplo, aqui, beleza? E eu vou começar a passar aqui para corrigir essas texturas. Beleza, não tinha muito problema de textura, né? E a gente já tem aqui o básico na nossa separação de frequência para poder aplicar a textura. Beleza? Então eu vou unir aqui as camadas, né? Vou unir essas camadas aqui de alta frequência, baixa e da luminosidade. E eu vou aplicar a minha textura em si, galera. Como que a gente faz para poder aplicar essa textura?
Eu vou aplicar primeiro a textura na parte mais clara, para a gente poder ganhar um pouquinho mais de detalhes na pele e aparecer um pouquinho mais de poros aqui nessas partes claras, para depois a gente aplicar a textura aqui nessa parte mais escura, ok? Então o que eu vou fazer, né? Eu vou criar aqui uma camada em branco, vou vir aqui no meu foreground, vou apertar 2 vezes nele, vai abrir aqui a questão de seleção de cores. Se eu deixar aqui ó, em cima da minha fotografia, né, tem esse conta-gotas, então eu vou pegar aqui a cor da pele em si. Se eu apertar, olha como que vai mudando a cor aqui, ó, tá vendo? Então eu vou pegar uma cor aqui não tão clara, eu vou pegar uma cor aqui um pouquinho mais escura, aqui, nem tão escura, nem tão clara, uma cor mais ou menos aqui assim, ó, tá vendo? Então já é a cor da pele da modelo mesmo, então eu vou dar um OK, né? E eu vou pintar essa camada com a cor que está aqui escolhida. Como que eu faço isso? Uso o atalho do teclado Alt mais Delete. Então, Alt mais Delete, ficou dessa forma. E o que a gente vai fazer? A gente vai mudar o Blend Mode para Dissolve e eu vou começar a baixar a opacidade. Olha que incrível. Ele cria meio que umas purpurinas, tá vendo? Dessa forma aqui, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai usar a opacidade aqui 18%, beleza? E eu vou mudar, né? Eu vou aplicar aqui um blur, né? Um blur. Como que a gente aplica esse blur? Se você for vir aqui direto e aplicar o blur, não vai funcionar. Então o que a gente tem que fazer primeiro? A gente cria uma nova camada e junta essas 2 camadas aqui, ó. Com o Ctrl do teclado você seleciona as 2 camadas e usa o atalho do teclado Ctrl mais Z. Então agora sim, tá aplicada aqui, né? A minha textura inicial e eu consegui voltar para o Blend Mode normal para agora eu mudar ele para Multiply. Dessa forma, tá vendo? Apliquei aqui o Multiply e agora eu vou vir aqui em Blur, né? Eu vou dar um zoom aqui, vou vir em Blur, Gaussian, né? Blur, Gaussian Blur e eu vou aplicar aqui um desfoque de 0,8 mais ou menos. Ó, antes, depois, ó, vou dar mais um zoom para vocês poderem ver, ó, antes. Tá vendo? Quando eu aplico 0,8, o blur. Olha como que aplica poros na pele. Incrível, né, galera? Vou dar um OK aqui. Então, você já vê que tem mais, né, textura aqui na pele, mais poros. Se você achar que está exagerado, você diminui um pouquinho aqui a opacidade, ó. Olha lá. Olha como que fica natural. Vou colocar aqui 80%. Ó, antes, depois. Analisa a parte clara, tá vendo? Antes, depois. Então, fica incrível. O que a gente ainda tem que fazer aqui? A gente tem que apagar, né, essa textura aqui da parte dos olhos, senão fica artificial. Então eu crio uma máscara aqui, venho aqui no meu pincel com o meu foreground em preto, flow 100%, opacidade 100%, e eu vou apagar aqui das partes dos olhos. Beleza? Então, ó, a parte aqui dos lábios a gente pode apagar também, ó. Ok, galera, então ó, antes, depois, tá vendo? Já aplicou uma pequena textura aqui na parte escura também, porém se você quiser evidenciar um pouco mais, né, você pode criar uma textura mais clara. E como que a gente faz isso, né? Eu vou ocultar aqui essa camada, né, vou criar uma nova camada, vou pegar aqui a cor clara, né, então vou vir aqui, ó, 2 cliques aqui no foreground, pego a cor, em vez de eu pegar essa cor aqui meio tom, eu pego uma corzinha aqui um pouco mais clara, beleza? Então peguei essa cor aqui da pele, dou um OK. Para pintar a camada, vocês lembram do atalho Alt mais Delete. Então pintou a camada aqui, vou diminuir aqui a opacidade para 18% e vou mudar aqui o Blend Mode para Dissolve. Então, ó, fica dessa forma, tá vendo? É uma textura mais clara, né? E o que eu vou fazer? Crio uma nova camada e eu vou unir essas 2 camadas aqui, ó. Ctrl mais Z do teclado. Então, ó, ficou dessa forma. Mudo o Blend Mode agora, não é para Multiply. O Multiply é quando a gente vai aplicar nas partes claras. Eu quero botar Screen, dessa forma aqui. Beleza? Aí, o que eu vou fazer, galera? Eu vou vir aqui no Blur de novo, ó, Filtro, Blur, Gaussian Blur e o Blur de 0,8. Olha lá como que a textura fica, tá vendo? Então, ó, antes, depois. A gente pode diminuir bastante aqui a opacidade. Ó, diminuir até quase 10. E aqui pode ser bem de levinho mesmo, ó. Eu acredito que 30 aqui tá bem interessante, ó. Antes, depois, tá vendo? A gente consegue igualar com a parte mais clara aqui da pele, ó. Tá vendo? A parte mais clarinha e fica mais suave essa parte mais escura, que não tem tanta textura. Tá vendo? Então, ó, eu vou aplicar agora a parte, né,
escura em cima, aqui em cima, porém ele vai ocultar um pouco mais, né, a parte clara. Então como que a gente resolve isso? Aqui é a textura escura, que está em Multiply, tá vendo? Então presta bastante atenção nisso aqui. E aqui a textura clara, né, textura clara, que está em Screen, que é essa textura que a gente aplica nas sombras. Quando eu ativo aqui a textura escura, a minha textura clara some, tá vendo? Ó, olha lá. Como que a gente resolve? Aperta aqui na textura escura, né? Vem aqui em FX, eu vou dar até um zoom para vocês conseguirem ver, ó. FX, Blend Options. E aqui, ó, no slide, no segundo slide, eu venho puxando aqui, ó, um pouquinho assim. Ó, olha lá, olha como que a textura mais clara começa a aparecer só na parte, né? Aqui, ó, vou dar mais um zoom, ó. Só na parte aqui de sombra da pele, ó, a parte mais escura da pele, olha lá, tá vendo? Olha como que a textura começa a aparecer. Então eu vou vir até aqui mais ou menos, ó. Vou dividir aqui esse slide, seguro o Alt do teclado, aperta aqui na setinha do slide e vem puxando dessa forma. Posso puxar ainda um pouquinho mais aqui, ó. E show, acredito que tá ok. Tá vendo? Ficou dessa forma o meu slide, dou um ok aqui. E incrível, galera, olha como que aplicou, e lembrando, a textura tá aqui, ó, tá sendo aplicada na parte mais clara, porém só nas partes mais claras. E aqui tá a textura mais clara na parte mais escura, tá vendo? Então são dois tipos de textura. Então como que a gente pode fazer para amplificar um pouquinho isso aqui também, né? Eu queria aqui uma camada de Selective Color, venho nos meus vermelhos e aumento aqui um pouquinho os blacks, olha lá. Tá vendo? Então eu consigo deixar a pele com uma cor mais interessante, beleza? Aí, agora é partir para o ponto final. O ponto final seria o quê? A gente fazer, né, juntar todas essas camadas já com a textura, tudo certinho, porque a gente iria aplicar agora uma nova separação de frequência para a gente poder deixar essa pele bem harmoniosa mesmo, para poder ficar bem slim, né? Então você vê que tem umas pequenas marcações aqui de cores, né? Aqui parece que tem uma pequena olheira, aqui não tá tão slim, né? Então a gente pode fazer isso agora, né? Eu vou só tirar aqui essa questão aqui dos olhos também, né? Esse defeitozinho aqui da artéria, tá vendo? Então eu vou fazer uma separação aqui de frequência rapidinho para vocês poderem ver que funciona, beleza? Então eu vou juntar primeiro aqui todas as camadas, né? Aqui é a minha camada de antes, ó, antes, depois, tá vendo? Vou fechar isso aqui, né? E vou fazer aqui uma separação rapidinho para vocês poderem ver como que funciona, ok? Beleza, galera? Então fiz aqui mais uma, né, separação de frequência para poder corrigir, né, a questão das cores da pele, ficar mais slim, né? Então olha o antes, depois, tá vendo? Então a gente consegue deixar ainda mais slim e eu mantenho a textura que a gente criou, tá vendo? Então, ó, antes, depois, quando eu revelo a alta frequência, mantendo toda aquela textura que a gente criou da pele. Então, ó, antes, depois, tá vendo? Incrível, né? Aqui você depois pode fazer todo o ajuste se você quiser criar uma camada aqui de brilho e deixar mais clara dessa forma, tá vendo? Ó, você pode clarear um pouquinho aqui mais, né? Aí você vem aqui no FX, Blend Options e tira esse estourado das partes mais claras, ó, puxando aqui, ó. Olha lá, eu consigo deixar ela menos estourada também, né? Ó, dou um ok e eu posso diminuir um pouquinho aqui a opacidade e tal, só para dar uma claridade a mais. Aí fica a questão do critério de vocês também, né? Eu posso diminuir um pouquinho aqui e deixo mais claro, né? Se você quiser deixar mais escuro também, criar um Dodge and Burn, ó, eu posso vir aqui, criar aqui um Dodge and Burn, né? Vou pintar de preto, vou vir aqui no Blend e vou baixar um pouquinho aqui, ó, para poder tirar das partes claras, tá vendo? Vou dar um Soft Light aqui, né? Boto para 0 e eu venho aumentando aqui, ó, para dar uma profundidade.
tá vendo? Então você consegue dar um dodge and burn bem interessante também, tá vendo? Ó, antes, depois. Então é dessa forma que a gente trabalha a textura de pele, beleza, galera? A gente tem que ajustar sempre, né, a questão do brilho também da imagem, né, das cores e tudo mais, para você conseguir evidenciar e mostrar essa textura de pele. Ah, de quebra, você tem que aplicar também uma nitidez. Normalmente, quando você faz todos esses tratamentos, perde um pouco de nitidez na imagem. Então, como que você recupera isso? Eu vou juntar toda a minha camada aqui, então, ó, junto aqui, só não vou pegar aqui o antes, pra gente conseguir ver o antes, né? Vou dar um Ctrl J aqui, né? E vou vir aqui em Filtro, Sharpen, Unsharp Mask. Ok? Vou usar esses valores aqui, ó, 100, 0,70 e vou dar um OK. Então, eu já tenho uma nitidez maior. Observe aqui os olhos, ó, antes, depois. Olha como que pega um pouquinho mais de nitidez, tá vendo? Não recomendo passar daqueles valores ali que eu usei no Sharp Mask, senão vai ficar exagerado. Se você achar que está exagerado, vem aqui na camada que você aplicou a nitidez e abaixa um pouquinho aqui a opacidade. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido essa aula, né? Nos vemos na próxima aula, lembrando que temos lives todas as sextas-feiras e tem vídeo no canal todos os dias aqui às 7 horas, beleza? As lives às sextas-feiras acontecem às 8 horas da noite. Beleza, galera? Aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço! Listen!